Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais polêmicas que envolvem o ICT, o Inner Circle Trader. E nesse vídeo eu vou te explicar quem é ele, por que ele se envolveu nessas tão famosas polêmicas e de fato qual a verdade sobre o ICT. Será que ele mesmo faz dinheiro no mercado? Será que dá para ganhar dinheiro com Smart Money, SMC e essa teoria que agora virou modinha? Tudo isso você vai entender e poder dar a tua opinião a partir do vídeo de hoje. Então eu vou te mostrar com fatos e com notícias, polêmicas de Twitter e tudo mais que ele se envolve. E para você entender quem é a ICT, eu preciso te explicar. A ICT é um cara chamado Michael Huddleston, que criou um canal chamado Inner Circle Trader, que ele basicamente pegou os conceitos que Richard Wyckoff falava lá nos anos 30, traduziu para os dias de hoje, adicionou um conceito ou outro e trouxe isso de uma forma muito mais palatável. Inclusive, se você abre o canal do ICT no YouTube, você vai ver muito conteúdo gratuito. E foi lá que eu aprendi muita coisa que eu sei sobre o mercado financeiro. E eu sou muito grato porque o que eu sei de trade, da metodologia que eu uso hoje em dia, boa parte foi sim o que eu aprendi com ele. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um canal de tradução para o português do Brasil. Mas se você pesquisar aqui, tem o The Inner Circle Trader, que é o canal dele, que tem mais de 1,5 milhão aí de inscritos. E se você for ver, tem muitas lives, muitos conteúdos. E se você for conferir as playlists, você vai ver que tem vários cursos gratuitos, várias mentorias anuais. Inclusive eu já fiz algumas delas, tá? Não foi só uma só não. Já fiz algumas dessas mentorias aqui que foram cruciais aí para minha trajetória e que me fizeram entender um pouco mais sobre trade. Dito isso, ele é um cara muito controverso e vocês vão entender muito mais sobre isso aqui hoje, tá? Primeiro, a gente precisa explicar o que é o SMC, o Smart Money, que é o que ele ensina. O SMC, o Smart Money, é um conceito que basicamente define o mercado em duas regiões, em duas formas de operar, por assim dizer. A gente vai ter dois players, dois personagens, o varejo e o institucional. E na lógica que ele ensina e na narrativa que ele começa a traçar, o mercado segue uma forma, uma movimentação de algoritmo. E para mim é aí que começa a loucura dele, tá? O ICT, eu não estou querendo falar disso aqui de forma alguma para denegrir ou falar mal de uma pessoa que me ensinou alguma coisa. Eu estou falando aqui de uma análise fria e eu não quero que você ache que eu estou criticando nem cuspindo no prato que comi ou algo assim. Mas enfim, ele é um cara que ele mesmo já admitiu que ele tem bipolaridade e ele tem alguns problemas psicológicos que fazem ele acreditar que ele é mais do que ele é. Por quê? Ele diz que esse sistema foi revelado por Deus a ele. Ele diz que ele estava quando o mercado foi desenvolvido, quando esse algoritmo foi desenvolvido, que ele conhece pessoas que trabalham em bancos centrais. E na minha visão isso é tudo mentira, isso é tudo narrativa. E quando a pessoa é megalomaníaca, ela começa a inventar várias coisas só para corroborar aquilo na cabeça dela. E sabe aquela frase? Um mentiroso, ele mente tanto que ele começa a acreditar na própria mentira. Para mim é um pouco disso, não é 100% na maldade. Eu acho que ele começa a acreditar no que ele mente, o que não deixa a mentira ser menos mentirosa. Mas na minha visão, ele sim criou o SMC, ele sim tornou isso aqui muito mais palatável, mas não adianta você achar que ele é um deus, que ele sabe tudo de mercado. E geralmente quem é inteligente, quem desenvolve alguma coisa, tem essa síndrome de Deus, tem essa síndrome de achar que só ela sabe de tudo, ela é dona da verdade e tudo mais. Então, eu sempre tomei muito cuidado com essa armadilha, porque eu já passei por várias pessoas que eu conheci, que me mentoraram de alguma forma, e eu percebia que essas pessoas tinham essa síndrome de Deus. E quem tem essa síndrome de Deus sempre quebra a cara. E, querendo ou não, a mentalidade que ele acaba incitando para os alunos é essa síndrome de achar que é maior que todo mundo, que sabe mais do que todo mundo de mercado. E vocês vão entender que essa polêmica que rola com ele é justamente por conta disso. Porque ele não é capaz de falar assim, cara, tem como você ganhar dinheiro de outra forma. Ele não é capaz de mostrar os próprios resultados dele. E é isso que me incomoda. E foi justamente quando eu decidi trazer isso para o Brasil e produzir conteúdo sobre isso. Já tinha gente que produzia, mas eu decidi também ser mais um. Eu percebi que eu precisava fazer algo ao vivo, operar com os meus alunos e mostrar os resultados. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Eu vou mostrar aqui a polêmica da Robin's Cup e tudo isso. E vou trocar uma ideia com vocês sobre a minha opinião. Se é que o ICT é uma pessoa confiável, se você deveria estudar os conteúdos dele ou o que seja. Então, primeiro a gente está aqui no Twitter e eu vou mostrar aqui para vocês os tweets dele e as polêmicas que ele se envolve. Para mim, o cara que ganha dinheiro no mercado, ele não tinha que estar perdendo o tempo dele fazendo tweet e se envolvendo em polêmica para provar que ele é lucrativo ou não é. Ele não tem que provar nada para ninguém se ele é lucrativo. Se ele ganha dinheiro, pronto, ele já está com a vida dele feita e pronto. Isso para mim já levanta questionamentos o suficiente, porque eu não acho que ele precise disso, eu acho isso uma infantilidade. E se você não sabe inglês, tudo bem, eu vou deixar aqui, ó. Vou dizer isso de novo, não se esqueça. Todos os que disseram que estavam negociando contra mim este ano nunca apareceram no Robin's Leaderboard. E daí eu vou te explicar. Existe uma coisa que é como se fosse a Copa do Mundo do Trade, que é a Robin's Cup.
A Robins Cup acontece todo ano e tem várias divisões, mas basicamente a Robins Cup é uma Copa do Mundo de traders, como eu já te falei, e lá é 100% auditável e 100% transparente para qualquer pessoa verificar. Ou seja, o top 5 da Robins Cup vai ser sempre com os 5 maiores traders do mundo, pelo menos por assim dizer deveria ser. Óbvio que não são todos os traders que estão operando numa Copa do Mundo de trade, porque é uma conta demo. Se você não entendeu a dinâmica, você vai lá, pega uma conta demo, acho que com $10.000, você vai operando até o final do ano, certo? Pode ser que o melhor trader do mundo não opere nisso, pode ser várias coisas, mas a pessoa se inscreve no campeonato e o top 5 vai estar no ranking. E esse ranking, inclusive, é auditável aqui, tá? Você consegue ver o ranking atual, por exemplo, dos 5 melhores do mundo. Você vê aqui que no 2024 Copa do Mundo de trade de futuros. Primeiro lugar, Brent Carlile, enfim, Ryan Lavelle, Sergio Magala, Tiro Trade, sei lá, enfim. Tem as pessoas aqui que são as melhores do mundo. Inclusive tem um brasileiro aqui no ranking do terceiro trimestre, né, de 2024, sobre day trade de futuros. Tem o brasileiro Eduardo Ramos em quinto colocado com 15% de retorno. Inclusive isso já aconteceu, né, porque era até o dia 30 de setembro. Enfim, a gente tem o argentino, né, o Ivan Kierman, que eu também sigo ele no Twitter. Enfim, tem várias pessoas aqui e o ICT nunca apareceu e ele declarou no final do ano passado que ele seria o trader número 1, né, da Robins Cup. Inclusive eu pesquisei aqui, Robins Cup, aqui eu vou participar da Robins Cup Futures Division, ou seja, da divisão de futuros da Robins Cup 2024, e ele estava prometendo que ele seria o top 1 do mundo, e se ele não fosse o melhor do mundo, se não fosse o maior do mundo, ele largaria, ele nunca mais apareceria na internet. Ele falou que ia doar sei lá quantos milhões de dólares. Ele já mostrou o Corvette dele, já fez um monte de coisa, já fez as palhaçadas. E pra mim isso mostra que ele é um cara fanfarrão. E numa boa assim, tu olha pra esse cara aqui, ele é um pai de família, eu sou pai de família, depois que eu fui pai eu percebi que eu não precisava mais ficar me envolvendo em tretinha vazia de internet. Eu falei assim, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Por que ele se submete a ficar discutindo na internet, sacou? E daí eu fico pensando e de fato questionando se ele ganha dinheiro ou não com isso. E se ele ganhar o dinheiro ou não, pra mim tanto faz. Porque eu acredito nos conceitos dele, eu opero os conceitos que eu aprendi com ele e ganho dinheiro com isso. Ou seja, até mesmo se ele estiver errado e ele não ganhar dinheiro com o mercado, eu já aprendi com ele o suficiente para ganhar dinheiro. E qual que é o grande problema? O problema é uma pessoa que não é madura e não entende que no final das contas ele não é o deus do mercado. Ele é uma pessoa falível, cheia de defeitos, que provavelmente tem uma língua maior do que a própria capacidade de fazer, ou seja, tem um ego enorme e por isso ele sempre vai ficar para trás. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é: parem de achar que existe uma pessoa com um segredo. Parem de achar que existe uma pessoa muito melhor do que você, que tem muito mais sabedoria, que vive uma... Cara, essas pessoas passam por desafios, por vícios, elas passam por provações. O casamento que parece perfeito não é, a família que parece perfeita não é, o trader que parece perfeito não é, e o problema não é ele mentir por si só. Obviamente, se ele mente é um problema. Mas o problema não é só ele mentir, o problema é você achar e colocar ele no lugar de Deus e achar que ele sabe de tudo, que ele estava na criação do algoritmo e tudo mais, sacou? Então, pra mim, esse é o grande problema. E ele mostra a ignorância dele sobre vários assuntos, como o próprio Bitcoin. Ele sempre fala que o Bitcoin vai acabar quando o Banco Central Americano criar a Central Bank Digital Currency, ou seja, o cara não sabe nada de Bitcoin, não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Quando o Bitcoin bateu $20 mil, ele falou que o Bitcoin ia para os $10 mil aqui, Bitcoin, so stop me if you heard this one before. Ou seja, Bitcoin, basicamente assim, se você ouviu falar, nunca mais vai ouvir escutar do Bitcoin, porque ele vai para os $10 mil. Nunca bateu $10 mil, bateu $90 mil essa semana, inclusive. Bicho, pra mim, isso tem uma coisa, é ignorância. É o cara que tá tão cheio de si, é tão cheio das próprias convicções sobre o mundo, que ele é incapaz de reconhecer a ignorância mediante outros assuntos. E pra mim, esse é o problema dele. Bicho, por que ele não foca em ensinar sobre trade, operar ali, mostrar os resultados dele, ponto? Pra mim, isso aqui parece ter caroço no angu, sacou? Então, pra mim, esse é o grande problema dele, ele fica discutindo, eu até pesquisei aqui pra mostrar pra vocês, esse Patrick, que é um cara que provoca muito ele, né? Esse Patrick Wyland. Talvez esse cara ganhe dinheiro, vai dizer. Ele fica discutindo, o que eu vou fazer na Robins Cup você nunca vai chegar nem perto. Fique contente de perder esse 500 mil que é a aposta e o tráfego que isso traz para o seu canal no processo, vai uma boa causa. Enfim, é toda essa palhaçada de sempre, que ele sempre some depois. Inclusive tem aqui, 2017 ele fez a mesma coisa, pelo recorde. Se eu não ganhar a Robins Cup de 2017 na divisão de Forex, eu sou uma fraude. Eu não sei como operar. Se eu ou seja, se eu ganhar, manda um cheesecake pra mim. Enfim, ele falou várias vezes, pelo que parece, que ele ia ser o maior do mundo e não fez isso. Ou seja, é um cara que
tem uma síndrome aí de Deus e é um charlatão no final das contas, tá? E se você for olhar aqui, cara, confere aqui quem são os maiores traders do mundo, dá uma estudada, pesquisa o nome deles no Google, tenta entender a estratégia. Larry Williams tem livro publicado, tem muito aprendizado sobre emocional, sobre coisas que podem te ajudar no mercado. Não seja mais um manipulável por gurus de internet que não mostram resultado. Por isso que eu sempre fiz questão de mostrar resultado e mostrei o quão difícil é ganhar dinheiro no trade, porque é difícil pra caramba. O pouco que tu ganha tu devolve por causa do emocional, enfim. É importante pra caramba isso. O maior da história é o Larry Williams. Inclusive, foi político, candidato a senador nos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Tem aqui eu até, por exemplo, pega aqui, ó. Sanadad sei lá qual é o nome desse cara. Você pega o nome dele aqui, joga no Google e vai correr atrás, bicho. Acha o LinkedIn dele, chama ele no LinkedIn, tenta estudar o que ele fazia no mercado. Então, tenta ter essa sagacidade e parar de se basear só nesses gurus de internet, como eu te falei. A própria Michelle Williams, que é a filha do Larry Williams e atriz de Hollywood, ó. Atriz norte-americana, estrelou inclusive em vários filmes grandes, ó. Ganhou Globo de Ouro, ganhou Emmy, enfim. Ou seja, tenta se mexer, não fica parado no tempo. Não fica parado achando que você viu um vídeo no YouTube de um cara que diz que ganha 10 mil por mês com trade, mas ele nunca mostrou resultado. Não fica nessa, sacou? Até o próprio ST, eu separei esse print aqui também, ó. Ele mostrou uma conta aqui, isso aqui era uma coisa completamente editada. Ele botou aqui o print de uma conta que seria em tese 5 milhões de depósito e 3 milhões e meio aí de saque. Só que tem que ficar o símbolo negativo no MetaTrader, porque se ele sacou, é visto como um passivo na conta, ou seja, isso aqui é mentira, tá? Então, não seja mais uma pessoa manipulável, não vai ver o vídeo do ICT achando que ele é o salvador da sua vida, não acha que ele tem uma estratégia secreta. Todas as estratégias têm seus problemas, suas dores de cabeça. Eu aprendi a operar usando todas as técnicas que eu conhecia até então, indicador, figura gráfica, fluxo. Para mim, o que mais se identificou com a minha metodologia, com o meu perfil de pessoa é o Smart Money, e eu sim consigo ganhar dinheiro usando os conceitos que eu aprendi com a ICT, ou seja, dá para ganhar dinheiro com isso, desde que você saiba aplicar da forma correta. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, aqui no meu canal tem vários vídeos, tem vários cortes de lives minhas operando ao vivo com os meus alunos, e vale você conferir. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!